Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta sexta-feira, dia 17, Salmos 64, 9 e 10. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os de coração reto cantarão louvores. Este é mais um salmo de Davi, onde ele suplica que Deus proteja a sua vida dos inimigos. E esses inimigos que ele cita neste salmo não são inimigos comuns, mas são os inimigos secretos, inimigos ocultos. Bem, como eu posso pensar em inimigos ocultos? Eu posso pensar de duas maneiras. Classificar esses inimigos de duas maneiras. Uma das maneiras são os inimigos espirituais. O Paulo fala que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes celestiais. Estes são os inimigos ocultos. Mas, no caso de Davi, especificamente, não eram esses os inimigos ocultos. São aqueles que não se declaram inimigos, mas sempre agem contra. E nós encontramos muita gente dessa maneira. Eu não tenho nada contra ele, mas eu não gosto dele. Nós já ouvimos essa frase muitas vezes. Então, esses são também perigosos. Eu não digo que são os mais perigosos, porque as hostes celestiais, elas são hostes mais poderosas. Mas esses que se dizem amigos e que estão junto conosco, são os amigos ocultos, amigos secretos, que Davi está mencionando. Por falar em Davi, nós podemos pensar, por exemplo, em Saul, que era inimigo declarado de Davi, não era inimigo secreto, era inimigo declarado. Mas nós podemos pensar em Absalão, que enquanto ele não se declara, ele é um amigo secreto. E Absalão era filho de Davi. Então são esses inimigos que Davi está relatando nesse salmo. No entanto, o que eu quero pensar, na verdade, são os inimigos espirituais. Aqueles que enfraquecem a nossa fé, aqueles que nos atacam invisivelmente e nos coloca em uma situação de fraqueza diante de Deus. Esses são os inimigos perigosos. E Davi, então, nesse texto, ele vai dizer que esses inimigos, eles não são justos. Porque os que são justos, eles estão louvando a Deus, estão cantando louvores a Deus, estão se alegrando e confiando em Deus. São, então, pessoas que, primeiro, querem o nosso bem, querem a nossa vitória, querem o nosso crescimento. Estes
são os nossos amigos verdadeiros. Mas aqueles amigos que se dizem amigos e que procuram impedir o nosso crescimento, procuram impedir as nossas ações, esses são inimigos ocultos. E é destes que Davi pede que Deus os livre, para que ele possa, então, continuar exercendo o seu ministério, no caso específico de Davi, o reino. Mas, no nosso caso, cada um exercendo a sua função dentro do propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Então, não podemos ser inimigos ocultos. Precisamos ser justos, confiantes em Deus, louvando a Deus e adorando a Deus. E que esta sexta-feira possa ser de bênção para todos nós. Amém.